Bem-vindos à segunda temporada de Vozes da Inovação. Meu nome é Gabriel Soares, sou consultor de negócios aqui da Pars e hoje vamos falar de um tema que está extremamente alta. Um tema que a maioria das pessoas estão estudando, estão pesquisando, estão usando aí para tudo, IA aplicada à produtividade no nosso dia a dia. E eu estou hoje na presença de duas pessoas ilustres e eu quero muito que eles se apresentem. Estou com o Diego aqui, por favor, Diego. Prefeito Gabriel, obrigado. Uma oportunidade muito boa poder falar sobre esse tema, que é um tema muito importante e pertinente. Eu tenho atuado já há um bom período na Pars com produtividade focada em documentação. Hoje, tendo a oportunidade de gerir a área técnica com todo o meu time, o Gabriel, inclusive, fazendo parte. E a gente tem boas coisas para falar sobre esse tema hoje. Hein? Muito legal, muito obrigado. E estamos também com uma outra pessoa que ilustre, e eu também vou deixar que ele se apresente. Por favor, Gabriel. Oi, pessoal, tudo bom? Eu também me chamo Gabriel, faço parte do time técnico da Pars, né, gerido pelo Diego, como ele comentou. O meu foco é a área criativa, mas quando a gente fala de Adobe, a área criativa e documental, a gente está tudo junto e é justamente essa visão desse trabalho unificado que a gente vai trazer hoje. Muito obrigado, estou muito ansioso por essa conversa. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta bem básica. Como a IA entrou no dia a dia de produtividade de vocês e como vocês conseguiram trazer benefício para os clientes de você? Lembrando, essa é uma conversa bem descontraída, então eu quero de vocês, tá? Vamos fazer uma conversa bem aberta e tranquila aqui. Certinho? Perfeito. Fique à vontade. Não, legal. Obrigado pela pergunta, muito pertinente. Eu sempre comento que as pessoas têm que começar a buscar na memória quando foi que elas começaram, de fato, a utilizar algumas tecnologias, né? Então, hoje, quando a gente fala muito sobre a perspectiva de produtividade, existem soluções que estão no nosso dia a dia já implementadas e a gente basicamente se acostumou. Mas, na verdade, a visão que eu quero sempre trazer é de que todos os processos eles passam por uma questão de melhoria. Então, falando especificamente de IA, nós estamos falando aí que ela sempre esteve próxima da gente. Produtos da Adobe, por exemplo, já há mais de 20 anos utilizam IA para funções da área criativa, mas de 2 a 3 anos para cá, né, eu acho que esse tema ele ficou muito em voga, né? Então, a gente até comenta muito, né? Hoje, quem trabalha com IA, você não tem um diferencial. Na verdade, quem não trabalha com IA tem uma dificuldade aí porque não alcança grandes produtividades. Mas, basicamente, falando de Adobe, de produtos, né? A gente trabalha com IA há 2 anos. Né? A Adobe trouxe para a área documental a inteligência artificial muito desenvolvida para que a gente possa observar ali no dia a dia documentos para que nós possamos tomar decisões importantes. Então, há aproximadamente esse período, 1 ano e meio, 2 anos, que a gente já está com uma frente muito forte com os nossos clientes e também trazendo isso para o nosso dia a dia, porque não adianta só, né, a gente querer vender alguma coisa que a gente não usa, né? Sim, exato. Não é só uma questão de venda, mas assim é algo consultivo. Então, toda vez que a gente conversa com os nossos clientes, a gente leva ali um pouco da nossa experiência do dia a dia, que pode traduzir isso em produtos para a entrega final para eles. Muito legal. Exatamente. E as grandes coisas que a Adobe trazem, que no fim das contas a Adobe ela sempre tenta colocar um diferencial. A gente olha para a parte criativa, temos o Firefly, poxa, ele é comercialmente seguro. Hoje ele não é o único que funciona dessa forma, mas ele foi o primeiro. A Adobe pensou, beleza, como que a gente coloca uma coisa diferente aqui, por exemplo, no AI Assistant, que é justamente a inteligência artificial da área documental. Então ela pensou, bom, estamos falando de segurança, vamos continuar falando de um mundo seguro. Diversas IAs no mundo hoje, a grande maioria, na realidade, é de aprendizado aberto. Então, ela vai aprender com o que você pesquisar, com o documento que você colocar lá. E é isso que muda no dia a dia de todo mundo que utiliza, de fato, o AI Assistant. Então, isso faz total diferença e é o principal que nós mostramos para os nossos clientes. Muito legal. Vocês estão falando que esse IA Assistant ele faz diferença para a produtividade, para quem está usando. Mas como seria isso na prática? Por quê?
todos nós estamos acostumados a usar IA e usamos talvez de forma muito superficial. Superficial. Talvez para buscar uma receita de bolo, para saber como muda tal coisa, como conserta algo. Falando de produtividade, como isso entra no dia a dia dos nossos clientes, do nosso dia a dia também, como ali profissional atuando diariamente? Bom, de fato a gente tem alguns conceitos aqui, tá bom, Gabriel? Primeiro, as pessoas costumam perguntar para quem serve a IA. Legal. E a gente costuma dizer que, na verdade, para todas as áreas, né? Bom. Quando a gente faz a nossa apresentação em termos de gráficos e tudo mais, a gente costuma demonstrar que qualquer lugar onde você tenha processos, ou seja, uma condução processual, a IA ela vem como uma oportunidade de você diminuir tempos e períodos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre, talvez, a perspectiva de uma tomada de decisão. Você precisa buscar uma informação para uma tomada de decisão. Quantas empresas, quantas pessoas, quantos profissionais não são requeridos para que, de repente, você precise fazer uma análise de documentação? Para que você, então, valide dados, né? Então, quanto tempo, por exemplo, um profissional, e a Adobe chama isso de uma forma muito interessante, né? Que são profissionais de conteúdo, não tem que ler uma documentação, não tem que buscar uma informação numa documentação extensa, de repente aquela informação está num único parágrafo, né? Então, toda vez que a gente tem o IA Assistant, né, justamente para que nós possamos desenvolver o trato dele com a documentação, a gente conversa com os nossos documentos. Então, é uma conversa aberta. Então, por exemplo, imagine uma análise de um contrato. Eu uso isso na minha vida pessoal, né? Eu digo recentemente, eu tive a oportunidade de ter que ver ali alguns financiamentos imobiliários. E normalmente as empresas passam para a gente ali 10, 15 páginas, né? Os bancos passam. E para a gente, no dia a dia não importa. O que importa é saber qual é o valor da parcela, né? Da primeira parcela, quantos anos, né? A soma dessas parcelas, né? Quanto que vai ficar, qual é o juros efetivo. Então, perceba que eu fazendo essas perguntas, em cerca de minutos, eu já fiz a análise e encontrei a informação que eu precisava. Então, hoje nós temos, e pasme, tá? Nós temos empresas que possuem pessoas para executar uma análise visual, leitura de documentos, só para ver se os dados ali estão ok, só para buscar uma informação específica. E vamos mais além, tá? Por exemplo, você pega uma empresa fabril, onde você tem ali grandes manuais, né? Imagine uma máquina, um avião, por exemplo, né? Você imagina um técnico ter que procurar uma informação no manual, por exemplo, de uma aeronave. Então, quando ele tem a possibilidade de entrar ali e questionar, isso começa a fazer muita diferença para ele. Então, a inteligência artificial, ela traz essa facilidade. E acho que esse ponto é o que a gente sempre compartilha com os nossos clientes. A gente tem falado muito de hiperpersonalização. O AI Assistant, ele apoia, antes de tudo isso, antes de chegar, ele pensar que precisa ficar personalizado para uma experiência para você, você já falou para ele, eu quero que você só me traga a informação do que eu tenho aqui. Ele até pensa por fora. Ele aprendeu de algum lugar. A Adobe ensinou ele de diversas formas. Mas você fala para ele, é isso daqui que eu estou te dando de referência. E eu quero que você preste atenção apenas aqui. E ele te retorna exatamente onde tem essa informação. Ele não simplesmente copia uma coisa do que tem ali no documento que você deu e cola. Não, ele te entrega aquilo, ele personaliza para você, ele entende. E hoje a gente está num nível que eu consigo escolher uma persona. Então eu chego para o meu AI Assistant e falo, eu quero que você se comporte como um professor do 5º ano, do 6º ano, do ensino médio, enfim. Com base nessas questões aqui, nesses documentos que eu te trouxe, eu quero que você elabore aqui 10 questões usando determinada metodologia e faça essas questões para a minha prova que eu pretendo aplicar. É lógico, sempre cabe uma revisão. Sempre que a gente fala de inteligência artificial, você precisa revisar, você precisa dar uma olhada no que está acontecendo e assim por diante. Mas ele te traz ali mais da metade do trabalho que você teria e você pode estar fazendo outra coisa. Legal. Aí que entra bem da produtividade. Em vez de eu perder, eu investi na realidade o meu tempo naquela função que eu faço e volto, operacional e etc. Faz isso daqui que eu vou fazer uma outra coisa que é mais interessante. Eu vou elaborar melhor aqui o plano de aula. Plano de aula é esse que você pode já ter entregue algo para mim e assim por diante.
Muito legal. Eu acho muito interessante, porque vocês falaram sobre a produtividade agora também. Então, eu estou percebendo que a IA Assistant, ela reduz o tempo em que um profissional gasta ali analisando, como, por exemplo, um contrato. Perfeito. Então, a gente sabe que existem diversas empresas que ainda têm um processo manual. Sim. Então, a IA Assistant, ela resolve esse problema, trazendo redução e assertividade no que precisa ser trabalhado, no que precisa ser pesquisado ali. Sim. As soluções da Adobe, ela traz segurança, porque você disse que a ferramenta, ela não grava, ela não quê? Ela não aprende com os seus conteúdos. Isso que eu ia também falar para vocês. Isso é realmente seguro? Por quê? Hoje existem diversas IAs. Correto. Diversas empresas que estão querendo se destacar no mercado. Uhum. E eu vejo que para dentro de uma empresa, então, a IA Assistant ela é ideal. Ainda mais para confecções de contratos. Para que mais? Ela pode entrar em outras áreas. Estamos falando aí, quando a gente fala de contrato, a gente sabe que é de processos, pode ser mais para jurídico, mas isso se aplica a marketing, a outros setores, a Sim. próprio growth, a própria geração de demanda, um exemplo? Sim, sim, geração de conteúdo, né? Uhum. Quando a gente fala basicamente da visão que a Adobe tem e proporciona para entrada em diversas áreas, tudo que lida com PDF, né, e esse ponto é bem interessante, né, todos os documentos hoje, a maioria deles são processados, se tornam PDF. Né? Então a gente tem desde as nossas contas que chegam hoje em PDF, que não são muito legais para a gente, mas tantas outras documentação, como a própria CNH, né, que a gente tem hoje, digital, a documentação, são PDFs. Então todos os departamentos que trafegam informação, a Adobe tem soluções voltadas para isso. E aí são dois fatores, tá? O primeiro é segurança. A Adobe garante que não existe aí um aprendizado, tá? E esse é um fator importante até da gente poder comentar aqui, porque toda vez que eu executo as minhas informações, e vamos pensar nas empresas, né? O ativo mais precioso das empresas, além dos profissionais ou do que produzem, dos maquinários, são as informações. Sim. Né? E a partir do momento que eu começo a veicular as minhas informações sem uma responsabilidade para algumas inteligências artificiais que vão pegar aquele meu documento, aquele meu dado e vão aprender com ele, eu tenho que entender que eles podem, por exemplo, fazer a entrega desse dado para o meu concorrente de uma forma inconsciente, tá? Não que ele faça isso de propósito. Mas a Adobe ela garante aquilo que a gente fala de segurança, tanto vertical como horizontal. Né? Qual que é esse ponto? Nenhum dado ali é trafegado, a Adobe não aprende com aquele dado, não leva para a nuvem dela e também traz uma segurança a nível de usuários. Então, aquilo que você, por exemplo, está interagindo na sua inteligência artificial, ninguém está vendo, ninguém está compartilhando. Por quê? Porque, às vezes, existem departamentos que trabalham com confidencialidade dentro da empresa, né? Então você pega jurídico, recursos humanos, são áreas que têm dados sensíveis, né? Então a garantia é de que ninguém tá acessando. E outro ponto muito interessante também que a Adobe tem dentro do portfólio dela, e aí como solução com o Acrobat Studio, é que a inteligência artificial também ela traz uma informação com assertividade, né? Esta é uma outra grande diferença. Então, você imagina que as inteligências artificiais de mercado, as LLMs por aí, elas, além de ter o aprendizado aberto, toda vez que você faz uma pergunta para eles te trazem informações do mundo. Né? Legal, isso. E aí hoje nós já estamos tendo casos reais de pessoas que obtiveram informações que as informações não eram verdade, né? Eram informações que eram fictícias. Estão na internet aí, alguém lançou, alguém colocou, e aí as pessoas estão tomando decisão através disso. Então, por exemplo, né, casos mais simples, desde uma pessoa que programa uma viagem e de repente descobre que a IA disse para ela que a praia que ela ia não existe, o hotel, então, menos ainda, precisava de um visto e ela não sabia. Desde por exemplo, casos no jurídico onde a IA desenhou um processo fictício. E aí você vê um juiz batendo no martelo dizendo, né,
ganho de causa ou perca de causa, e de repente lá a jurisprudência é uma jurisprudência que não existe. Então esse é um risco muito grande. Aí quando eu falo de Adobe, eu estou falando que além da segurança, a informação ela está contida, tá, naquele portfólio que a gente entregou para análise. Então aquele documento, aquela tomada de decisão, ela é fundamentada naquilo que a gente estabeleceu. E até uma brincadeira aqui, mas como é que a gente sentiria em viajar num avião que o técnico lá buscou informação? Entendeu? Então, assim, não, se a gente sabe, a gente fica preocupado. Mas, por exemplo, se a alteração em aquela busca efetiva que ele está executando está num documento, algo que está homologado pela empresa que fez a aeronave, então isso traz uma assertividade e, consequentemente, as tomadas de decisão elas são mais intencionais. Então, a gente tem isso, sim, falando especificamente sobre esse modelo de soluções. Muito legal. Exato. Eu achei muito interessante, até porque eu não sabia. Nós estamos acostumados a trabalhar com a IA de forma tão superficial, e é bom saber que existe uma IA que traz segurança, ainda mais com dados sigilosos. E você mencionou sobre Acrobat Studio. Sim. O que é? Legal. Bom, a gente entra numa gama de produtos, tá? A Adobe ela vem se desenvolvendo durante muito tempo com soluções, e a Adobe é muito conhecida, tá, no mercado por soluções criativas, né? Certo. Então a gente conhece a Adobe do Photoshop, a Adobe do Illustrator, mas também conhecemos a Adobe do Acrobat, né? Hoje, basicamente, a solução para manipulação de PDF de mercado, né, a mais utilizada é o Acrobat. Então, a Adobe ela veio trazendo soluções para o Acrobat que vão mudando um pouco a característica do produto para justamente uma melhor performance dentro da estrutura. Então, o Acrobat Studio ele é hoje uma suíte, tá, de produtos que fornecem um princípio de produtividade. Então, o que nós temos lá? Nós temos o Acrobat Pro, certo, tá? Manipulação de PDF, segurança de PDF. tá. Nós temos o IA Assistant, que ele é o produto focado para que você converse justamente com seus PDFs, obtenha as informações. Nós temos também a área do PDF Spaces, né? É um espaço onde você cria um fluxo de trabalho, onde você alimenta com materiais, e a partir dali você tem essa tomada de decisão, essa visão específica. Inclusive, como o Gabriel comentou, né, você cria ali perfis, né, de pessoas para conversar com a IA. É bem interessante, tá? Desde de como a gente encara aquele material de forma muito efetiva. E a Adobe também, muito preocupada com o processo, né, a jornada da informação, ela tem também uma solução que compõe esse produto, que é uma solução para não criativos, né? É a solução da Adobe, focada justamente em utilização e gestão de criatividade para pessoas que, de fato, não conhecem um Photoshop, não conhecem um Illustrator. E aí eu vou passar a palavra para o meu caro colega, que, na verdade, é a área dele criativa, né? Então, o produto que é o Express, ele traz uma jornada muito interessante para a gente, com uma coisa muito boa. O Express, a ideia dele é ser uma união de um monte de ferramenta, bastante coisa. Eu tenho desde edição de fotos, edições simples. Poxa, eu preciso remover um fundo. Eu vou abrir o meu Photoshop para resolver uma coisa super simples aqui. Você joga ali e você tem uma remoção de fundo. Você tem edições, adição de informação, né, através da IA generativa, que é aquela IA generativa do Firefly, é comercialmente segura e assim por diante. A gente pode até bater um papo melhor sobre isso em outro momento. E é muita função. Poxa, eu consigo fazer edição de vídeo de maneira simples, rápida. E tudo isso direto da web. E com compartilhamento, isso, a Adobe é expert, não só nisso, mas em várias coisas, né? Mas para a questão de compartilhamento, eu consigo criar muita coisa e compartilhar em minhas diversas redes sociais, eu colocar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, um monte de maneiras diferentes. Tudo isso com um formato simples, eu não preciso saber o tamanho, já tem lá, eu determino, eu coloco e já está tudo certo.
Então, essa facilidade que tem. No passado, o Express ele lidou como, poxa, essa é uma ferramenta para crianças aprenderem a serem criativas. Hoje em dia isso não existe mais, porque vai para todo o âmbito. Sim. Então, o Acrobat, especificamente, ele faz essa junção e eu tenho tudo numa ferramenta só? Seria isso? Você tem, na verdade, o switch, né? Então, a Adobe está muito focada mesmo na jornada, né? Então, vamos tentar ser prático aqui. Você imagine uma tomada de decisão num documento, você usou a IA, você tirou de lá as melhores informações, mas você precisa levar isso de uma forma visual para a pessoa lá na frente, né? Então, vamos pensar numa maneira bem simples. Um trabalho escolar. Vamos pensar. Perfeito. Você lembra disso ainda? Tá um pouquinho vago. Mas, por exemplo, você vai lá, faz uma pesquisa, busca isso em livros, literatura, Certo. e aí você projeta isso dentro de um contexto de inteligência, você aprende, você desenvolve, você compõe o seu texto, mas a entrega final, ela tem que ser uma entrega muito bem balanceada, né? Dentro das regras ABNT, tem que ter uma capa, tem que ter as informações diagramadas ali. Então, o Express vai te levar a poder ofertar isso, entregar isso, né? Então, você parte da jornada do aprendizado, do contexto total do conhecimento até uma entrega efetiva daquilo que você, de fato, buscou ou pesquisou através das informações. No ambiente corporativo, e a gente fala basicamente, né, não só para educação, que também nós temos grandes clientes nessa área, mas no meio corporativo, normalmente, você precisa ali analisar um documento, ter uma tomada de decisão e, a partir dali, você fazer uma entrega também de uma documentação real. É um relatório, é uma apresentação, né? Hoje, fazer apresentação dá um desespero, né? em muita gente, mas o Acrobat Studio está preparado para isso, inclusive levar esses dados em formato de apresentação. A gente tem toda essa capacidade para que a gente gere essa jornada desde o aprendizado, conhecimento até a entrega final, né? E coisas interessantes, por exemplo, né? O Gabriel trabalha muito com isso, ele tem muita essa informação. O Express, se você consegue abrir um PDF, ele consegue, por exemplo, até traduzir documentos hoje. Traduzir documentos? E 100%, sem quebrar o seu texto. Traduzir e manter o layout, né? Esse é o grande desafio. Não é copiar e colar ali, porque isso, vamos lá, o Google faz pra gente, né? O Translator resolve. Sim. Mas é pegar o seu documento e te entregar ele traduzido no mesmo formato que ele está. Então, a Adobe tem se preocupado muito com isso, né? A questão da produtividade. Em outro momento, como é que seria, né? Pega o texto, faz o ACR, copia o texto, joga... Hoje não, ele já está tudo ali, é uma função simples que você clica e eu consigo escolher até o tom que eu quero que ele traga uma conversa. Então, ele faz a tradução aqui deixando um pouco mais formal. Não, deixando mais leve, um pouco mais descontraído. Ou mantendo o que ele já entendeu ali e fica totalmente perfeito. Entenda o contexto de produtividade. Você clica, deixa ele fazendo, vai tomar um café, volta, tá pronto. Exato. Interessantíssimo. Legal. Sabe o que é interessante? Que hoje nós sabemos que o mercado não é vendas que conta mais, né? Nós batíamos na porta, ligávamos sem parar, e hoje o que conta muito é a personalização. E pelo que eu estou entendendo, com a Acrobat Studio, nós sabemos que nós temos que falar a língua do cliente. Isso. E a personalização ela é ideal para isso. Então eu vejo que para o comercial, e aí eu falo mais da minha área, é muito importante e crucial, porque de fato nós estamos vivendo uma geração de que chamar a atenção dos potenciais clientes e até dos nossos próprios clientes tem que ser de uma forma mais realista, de uma forma que chame mais a atenção dele, porque a concorrência é grande. Certo. Isso que eu estou pensando aqui enquanto vocês estão falando, eu estou pensando como é que eu consigo fazer uma apresentação ao invés de falar só de mim, mas colocar as características da empresa, colocar as cores da empresa ali, que isso também é uma forma de ganhar o cliente, correto? Sim. E eu consigo fazer isso com o Acrobat. Consegue. Nessa jornada, eu consigo ter
no fim, esse resultado. Sim, sim, sim. E ela me ajuda na pesquisa das empresas ou não? Eu quero entender um pouco dessa empresa, eu não consigo fazer isso ou eu consigo? A partir do momento que você entrega esse material, é aquilo que a gente estava comentando. Se eu entrego, por exemplo, ali uma estrutura com cases, informações, ele vai trazer essas informações para a gente, sim. Mas sobre a característica de obter ali a visão e a personalização da empresa, o Express ele é muito eficiente para isso. Sim. Eu consigo montar hoje dentro do Express todo o meu sistema de marca. Consigo determinar o layout que eu vou fazer, que eu vou utilizar para as minhas documentações, né, para os meus posts, publicações e assim por diante. Eu consigo determinar as imagens que eu vou utilizar, o padrão de cores, tudo. Eu falo até o tamanho do documento que precisa constar aqui. Muito legal. E como a Pars está entregando, como a Pars, nós estamos entregando isso para os nossos clientes, mostrando, demonstrando, trazendo essa relevância? Porque eu entendi que nós temos uma grande ferramenta na mão. Sim. Sim, é justamente entregando e mostrando como funciona essa tecnologia. Não adianta nada eu te dar uma Ferrari e você não sabe dirigir. Nosso papel é mostrar como você vai tirar o maior potencial disso. Então, qual vai ser o melhor momento de você passar uma marcha? Hoje em dia ainda existe carro manual. Qual o melhor momento que você sabe utilizar aqui? Poxa, beleza, você tem essas marcas, mas qual a forma mais interessante de você utilizar você colocar isso para frente? A melhor maneira de você compartilhar, olha, você sabia que dá para você publicar, escolher na realidade, né? Escolher quando que vai acontecer a sua publicação, deixar um agendamento completo. Você pode criar todo um planejamento e já deixar lá para rodar e só esperar ele acontecer. Uau. E tudo isso em um controle que você tem até pelo seu painel de administração, porque é uma outra característica da Adobe em si. Eu consigo determinar quem vai ter acesso aos meus aplicativos, aos meus licenciamentos. Eu consigo criar na minha nuvem um projeto e colocar pessoas para trabalharem em cima desse projeto. Então, é uma nuvem separada que é tudo dentro da mesma nuvem. Mas é uma nuvem separada aqui e eu escolho as pessoas que vão entrar e dentro desses projetos eu determino as marcas e o que deve acontecer ali e assim por diante. Muito legal. A Pars tem esse grande diferencial, né? Nós hoje não somos focados apenas em vendas transacionais, né? Transacional é aquela que a pessoa vai lá, escolhe o que ela quer e leva embora. A Pars ela tem um princípio de venda consultiva. Então, toda vez que eu converso com o meu cliente, e a gente tem isso no portfólio mesmo, né? Nós trabalhamos com grandes clientes enterprise, mas também desde o grande ao médio, SMB ali, porque a gente visa entregar para o cliente a solução que vai ser adequada à realidade dele, né? A solução que vai trazer ali uma mudança no comportamento, na relação da produtividade dele junto ao time. E não nos atemos, como a Pars é um grande hub de soluções, não nos atemos basicamente à nossa estrutura, que é a Adobe, né? A gente também observa as necessidades do nosso cliente, nós ouvimos a dor do nosso cliente e sugerimos também dentro das nossas BUs, né? Tanto lá de DevOps, a nossa área que é soluções criativas, infraestrutura e também engenharia digital, a gente propõe soluções que no dia a dia dele façam sentido e tragam ali essa visão de uma melhor produtividade. Então, a Pars, por ter esse padrão consultivo, né, por sermos um distribuidor de entrega de valor, quando nós estamos na ponta do nosso cliente, nossa principal função ali não é vender, é justamente trazer para ele ali uma visão, é ouvir o nosso cliente e então fazer uma entrega de uma solução que se adeque a ele. Às vezes o cliente nem sabe mesmo que ele tem uma dificuldade. Isso que eu ia falar, sim. Por isso que a gente gosta de mergulhar e entender processos. Então, muitas vezes, é o nosso dia a dia, né? A gente senta, às vezes, para fazer a apresentação. Às vezes a pessoa pede, eu quero que você faça uma apresentação. Apresentar produto por si só ou a Pars, para a gente é muito tranquilo. Mas toda vez que eu inicio uma reunião, primeiro eu pergunto para o cliente, me conta, qual é o seu problema? Não sei. Tá bom, então me conta, qual é o seu processo? O que você está fazendo hoje? Como você executa isso? Quem sabe eu consigo melhorar isso para você. Na verdade, a gente sempre consegue, né? Mas a grande questão é deixar ele tranquilo e em paz, ali, transparente, de que
nós temos uma melhor solução para atendê-lo, né? Dentro do nosso portfólio hoje como empresa. Então, a gente tem essa facilidade. Mais do que produtos, a parte entrega soluções. Não é simplesmente, é esse daqui que vai funcionar para você. Não, a gente vai te acompanhar o que é necessário. Inclusive, tivemos outras conversas, outras gravações hoje cedo e a gente mostrou exatamente isso. Um processo completo de como funciona a nossa parceria e de como nós entregamos isso para vocês. Para os clientes, no Isso caso. é PARS, né? Exato. Isso é PARS. Isso é PARS. Toda vez que a gente tem um bate-papo com o nosso cliente, a gente fala assim, legal, vendemos, agora a gente quer te ensinar como é que trabalha, a gente quer te mostrar como é que você vai executar as melhores funções, quero bater um papo com o seu time operacional. O cliente vira assim e fala, cara, mas assim, nunca ninguém fez isso. Não, tudo bem. Agora, nós fazemos. Ou mais. Quanto que eu vou ter que pagar por essa consultoria? Não. Primeiro, não estamos te dando uma consultoria. Isso daqui já é o nível de parceria que você está atingindo. É isso. Estamos te ajudando. Muito bom. A gente tem esse grande diferencial aí. Na verdade, nosso papel, no nosso dia a dia, é sempre entregar para o nosso cliente a solução que, de fato, o ajude. E é por isso que a gente fala sobre a perspectiva de produtividade, né? Nossos clientes hoje têm muitas dores, né? Hoje, no nosso dia a dia, nós estamos cheios de tarefas que são manuais, né? Sim. Eu falo por nós mesmos, né? Aquela historinha que eu contei lá no começo, que eu peço para as pessoas pensarem, é que alguma coisa na sua vida mudou através da tecnologia. Com certeza. E quando você olha para o seu ambiente hoje de uma forma um pouco mais assim intencional, você vai ver que existem outras coisas que também podem mudar, né? Sim. Então, existem muitos processos que podem ser automatizados ainda dentro das empresas, né? Muitos processos que podem ser otimizados. Então, e aí é um recado aqui para você que está ouvindo, se você entende, vê essa capacidade, essa necessidade, conta com a gente para que a gente possa sentar com calma, analisar seu ambiente, sua estrutura, para ver como, através das soluções que nós temos no nosso portfólio, a gente consegue aí melhorar e automatizar o seu dia a dia. Tem até um caso engraçado. Recentemente, nós tivemos que, na PARS, tá? Isso foi interno lá, as nossas BUs tiveram que responder a algumas questões financeiras, né? Análise de notas, algumas coisas assim. E aí eu tive a oportunidade do nosso diretor, o Wesley, me envolver nisso daí. E aí eu entrava nas reuniões, eu ouvia, e daqui a pouco eu ouvia assim, o prazo de 1 semana para vocês analisarem as notas. Aí, né, eu pegava as notas, que no final do dia são PDFs. Sim. Você sabe muito bem disso. Notas de 2 anos, então foi uma junção Bastante coisa. Grande. E aí eu fazia minha análise, estabelecia meu relatório. Aí eles davam 1 semana, na sexta, eu entregava na quarta, né? Mas na terça-feira eu já tinha executado isso já, né? E aí foi engraçado que um dia me chamaram na sala lá e perguntaram, cara, mas por que você entrega tão rápido? Né? Você precisa contar pra gente o que você está fazendo, você precisa ensinar. E na verdade, a gente só estava utilizando produtos, né, que a gente tem no nosso portfólio, né? Então, subir as notas, fazer uma análise dentro do Acrobat Studio trouxe uma velocidade gigantesca para o nosso dia a dia, né? Muito bom. E aí você imagina 18 mil notas sendo analisadas visualmente, quanto tempo não duraria, né? Muito então, legal. Faz a diferença, né? Muita diferença, cara, muita diferença. Então, às vezes, quando a gente conversa com o nosso cliente, que hoje observa, que hoje usa, eles falam, cara, não dá para viver sem isso. E é essa a realidade, né? Então, aquela pessoa que faz análise de contrato, demora 2, 3 dias, empresas que precisam de muita gente, né, para ficar analisando documentação, isso muda realmente o cenário. Legal. Gostei muito. Pessoal, isso é PARS. Então eu quero muito agradecer a presença do Diego hoje. Muito obrigado. Estou muito feliz. Quero agradecer também a presença do Gabriel. Muito obrigado, Gabi. Estou muito feliz aqui da sua presença também. Galera, é isso. Muito obrigado. E aguardem os próximos episódios. Tchau, tchau.